Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O financiamento internacional pelo BID e do BIRD ao município de São Paulo permitirá a compra de pelo menos 1.000 ônibus elétricos para a eletrificação da frota do transporte coletivo. A informação é da Prefeitura de São Paulo na tarde desta segunda-feira, dia 5 de junho, em resposta ao site Diário do Transporte, que revelou que a COFIEX, Comissão de Financiamentos Externos do Governo Federal, aprovou que a União dê garantia para que o projeto de eletrificação da frota de ônibus da cidade de São Paulo receba do BID e do BIRD 500 milhões de dólares em forma de financiamento. A contrapartida da Prefeitura é de 125 milhões de dólares. Segundo a Prefeitura, a aprovação pela COFIEX é um dos passos de diversos trâmites necessários para a liberação dos recursos. A partir de agora, o caminho será negociação das cláusulas contratuais, verificação de limites de endividamento e aprovação pela Secretaria do Tesouro Nacional, manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional por meio de parecer jurídico, aprovação da Presidência da República e encaminhamento ao Senado Federal, aprovação da operação de crédito externa pelo Senado Federal, publicação de concessão da garantia da União Federal e assinatura dos contratos de empréstimo, garantia e contragarantia perante ao BID, BIRD e União Federal. Parece muita coisa pela frente, mas sem aprovação da COFIEX, nenhum destes próximos passos seria possível. A Prefeitura ainda informou que novas operações internacionais de crédito para financiar novos ônibus elétricos poderão ser tomadas. Essa operação deve viabilizar a aquisição de pelo menos 1.000 ônibus elétricos para a frota municipal. Novas operações com o mesmo intuito poderão vir a ser contratadas com a finalidade de atingir as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa definidas na Lei de Mudanças Climáticas do município de São Paulo. Mais cedo, a reportagem, o secretário executivo de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, disse que a prioridade tem de ser a indústria nacional de ônibus. Empresas chinesas estão de olho neste mercado. Nesta terça-feira, dia 6 de junho de 2023, pela decisão SUPAS número 322, a Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT atendeu ao pedido do Consórcio Federal de Transportes do Grupo Guanabara, ao qual pertencem as empresas Brisa Ônibus e Rápido Federal, para modificar a prestação do serviço conforme indicado. Primeiro, implantar a linha Brasília a Barreiras na Bahia, de prefixo 120-73260, com a seção de Brasília a Luiz Eduardo Magalhães na Bahia. E segundo, implantar o terminal rodoviário de Taguatinga no DF como terminal adicional para a realização de embarque e desembarque de passageiros na linha Brasília a Barreiras, de prefixo 120-73260. Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação. Agentes da Polícia Federal realizaram na manhã desta terça-feira o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão contra integrantes do Grupo Saritu. A empresa de ônibus opera linhas intermunicipais e municipais em Minas Gerais. Os agentes estiveram em Belo Horizonte, Brumadinho, Nova Lima e Sabará, na região metropolitana, e em Montes Claros, no norte de Minas. A operação, nomeada Ponte Final, apura fraude contra a ordem tributária e providência social que pode ultrapassar o valor de 735 milhões de reais. A Receita Federal atua na operação que aponta que os débitos do grupo com a União se aproximam de 1 bilhão de reais, entre dívida ativa ou em recurso na Receita. Em Belo Horizonte, pela manhã, carros da Polícia Federal estiveram na garagem da Saritur, no bairro Montanhês, chamando a atenção de vizinhos. A empresa de ônibus se envolveu em 2021 na suspeita de compra de vacinas falsas contra a Covid-19. A Polícia Federal, através de suas investigações, apontam que os empresários e membros da família criavam empresas e não recolhiam tributos, segundo a corporação, suspeitos dos quadros societários dessas empresas para dificultar a apuração das fraudes. Os empresários são investigados por fraudes como abuso da personalidade jurídica,
sonegação de tributos, blindagem patrimonial e fraude à execução fiscal. O grupo econômico explora o serviço público de transporte por ônibus de passageiros urbanos, intermunicipal e interestadual, de cargas e encomendas. Em nota, a Polícia Federal informa que o grupo econômico conseguia fraudar os recursos arrecadados com passagens do transporte coletivo para deixar as contas das empresas vazias. Apesar da grande arrecadação do grupo econômico, não há êxito no recebimento dos impostos gerados pela atividade de serviço público, em razão da celebração pelos investigados com instituição financeira de um contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios, desviando-se assim a receita advinda da bilhetagem eletrônica da prestação do serviço público de transporte coletivo, que impede sua distribuição nas contas bancárias das concessionárias e inviabiliza medidas judiciárias de bloqueio de dinheiros em contas. Os sócios das empresas investigadas são integrantes da mesma família e poderão responder pelos crimes de sonegação fiscal, de sonegação de contribuição previdenciária e de promover organização criminosa cujas penas máximas somadas chegam a 18 anos de prisão. O escritório de advocacia que representa o grupo Saritu informa por meio de nota que nunca houve fraude. Em relação à Operação Ponto Final, declarada hoje pela Polícia Federal, esclarecemos que não há e nunca houve qualquer fraude contra a Previdência Social ou a Ordem Tributária Nacional. Os impostos e contribuições devidos sempre foram fielmente declarados à Receita Federal. A inadimplência de pagamento decorrente da crise financeira gerada em setor econômico de transporte de passageiros, iniciada em 2013 e agravada pela pandemia de Covid-19 até recentemente, já foi apurada, declarada e transacionada com a Receita Federal. Os pagamentos estão rigorosamente em dia. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. No começo da tarde de hoje, um ônibus municipal da linha 407E/10, Jardim Santo André, metrô Carrão e uma van escolar colidiram na Avenida Sapopemba, na altura do número 25.822, na zona leste de São Paulo. A SP Trans informou que o acidente entre o ônibus de prefixo 4, 8184 da Express Transportes e a van escolar está sendo apurado. Ainda de acordo com a SP Trans, no momento da colisão, a van não transportava passageiros. Na tarde de hoje, um ônibus pegou fogo na estrada do Alvarenga, na zona sul de São Paulo, próximo à divisa com a cidade de Diadema. O ônibus pegou fogo quando estava sendo recolhido para a garagem por volta das 3 da tarde. No momento do incêndio, não havia passageiros no veículo. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Em nota enviada, a SP Trans informou que o incêndio foi em um ônibus da A2 Transportes, prefixo 68296. Uma colisão entre um ônibus e um carro provocou a interdição do cruzamento da rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira com a Rua dos Jequitibás, no Jabaquara, na zona sul da capital paulista. O acidente ocorreu por volta de antes das 9 da noite deste sábado, dia 3 de junho. Apesar da presença do resgate, o Corpo de Bombeiros não informou em seus canais oficiais feridos com gravidade. A via já está liberada neste domingo. Em nota, a SP Trans, empresa que gerencia os transportes municipais, declarou que a ocorrência envolveu um ônibus da A2 Transportes. Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um ônibus do transporte público de São Paulo na manhã desta terça-feira, na Avenida Conselheiro Carrão, na zona leste da capital. O ônibus de prefixo 45049 pertence à empresa Alibus e atende a linha 377810 e seguia em direção ao metrô Carrão. O corpo de bombeiros foi enviado para o local e prestou o atendimento ao motociclista, o único ferido. A vítima foi socorrida para um hospital da região e, no momento, uma faixa da avenida permanece interditada. Procurada pelo Diário do Transporte, a SP Trans, responsável pelo gerenciamento das linhas municipais de ônibus em São Paulo, disse por meio de nota que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte está apurando a ocorrência. Um ônibus da linha 173210, Vila Sabrina, terminal Amaral Gurnel, e uma motocicleta se envolveram em um acidente na noite desta última segunda-feira, dia 5 de junho. A batida aconteceu na Avenida São João, esquina com a Alameda Notman, no sentido centro, por volta de 6h15 da tarde.
O veículo de prefixo 21755 é da concessionária Sambaíba. O programa de redução de acidentes no transporte da SP Trans vai apurar as causas do acidente. Em nota enviada, a SP Trans informou que trabalha para aumentar a segurança viária do transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Uma idosa de 94 anos morreu atropelada por um ônibus no início da tarde desta última segunda-feira, dia 5 de junho, na rua Bento, Lisboa, na região do Catete, na zona sul do Rio de Janeiro. Testemunhas dizem que Adegair de Souza Silva estava atravessando a rua por volta de 12h30 e foi atingida pelo coletivo da linha 422 Grajaú Cosme Velho. A Polícia Civil apura informações de testemunhas de que o motorista não prestou socorro e só parou depois de pedestres e passageiros gritarem. O corpo de bombeiros chegou a ir ao local, mas a idosa natural de Minas Gerais foi encontrada já sem vida. O tráfego foi parcialmente interditado para a realização da perícia. Um ônibus rodoviário da empresa Ricatu pegou fogo na tarde desta última segunda-feira, na cidade de Campo Verde, no interior do Mato Grosso. Um incidente ocorreu na Avenida Santa Maria, nas proximidades dos combustíveis, Ipanema, no bairro Vale do Sol. O Corpo de Bombeiros do Mato Grosso informa que a equipe se deslocou para atender a ocorrência. Um ônibus urbano da consórcio Mocbus perdeu o freio e atingiu uma casa na Avenida Sol Nascente, no bairro Vila Sion. O motorista do coletivo informou que puxou o freio de mão para fazer uma parada por alguns minutos, quando o ônibus desceu de ré. De acordo com informações de moradores, o coletivo seguia com 3 passageiros e a cobradora. Não há informações sobre feridos. O consórcio Mocbus informa que aguardará as análises dos órgãos competentes para atender o que motivou o acidente. Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus da empresa Expresso Satélite Norte deixou 3 mortos na BR-070, no município de Aragaças, no interior de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu durante a madrugada desta última segunda-feira. As 3 vítimas fatais estavam a bordo do veículo, modelo Toyota Corolla, que invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um ônibus. A corporação informou que no carro estava um homem de 36 anos e 2 passageiros. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Entre as 4 da manhã e 9 da manhã desta segunda-feira, a pista ficou parcialmente interditada. O motorista da Expresso Satélite Norte teve ferimentos leves. O número de passageiros não foi informado, mas nenhum deles se machucou no acidente, conforme a PRF. Um micro-ônibus da aviação Penedo sofreu um acidente na manhã desta terça-feira, na rua 24, no bairro Nova Conquista. O coletivo que opera a linha Vila Flória teve a frente destruída após uma viga de madeira atingir o para-brisa. A causa do acidente está sendo investigada. Um ônibus rodoviário da empresa Contígio de Transportes, de prefixo 14120, perdeu o freio e atingiu 13 veículos, deixando 7 feridos na noite desta última segunda-feira, como informa a prefeitura. O acidente ocorreu no Largo Dom João, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informa que o ônibus saiu de Araçuaí e tinha como destino São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O ônibus perdeu o freio quando descia a Avenida Largo Dom João e atingiu os veículos. 4 pessoas precisaram ser socorridas pelo SAMU e outras 3 pelos bombeiros. No ônibus não houve feridos. O número 7000 será prefixo do ônibus com pintura em homenagem aos 70 anos da Itapemirim, que está sendo preparado pela Suzantur, empresa que opera as linhas que eram autorizadas à companhia fundada por Camilo Cola em 4 de julho de 2023. Com isso, a Suzantur diz que quer manter viva a memória da empresa, que já foi a maior rodoviária da América Latina. A adesivação está em fase final. Uma arte com o número 70 na parte da frente promete ser a cereja do bolo. As cores creme, amarelo e branco são da pintura que marcou modelos que fizeram história, como monoblocos da Mercedes e Ciferal. A partir desta quarta-feira, dia 7 de junho, a circulação de ônibus em Porto Seguro, na Bahia, poderá ser interrompida por conta de uma paralisação realizada pelos rodoviários da aviação Porto Seguro. Nesta terça, os funcionários aprovaram um indicativo de greve, com o intuito de protestar contra a inflexibilidade da empresa em conceder um reajuste salarial.
De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Extremo Sul da Bahia, Antônio Felipe, a empresa sinalizou apenas uma recomposição conforme o índice da inflação, o equivalente a 3,83%. O sindicato reforçou que aguarda o mais rápido possível por um acordo com a empresa, para concluir o debate e não deixar a população sem transporte durante a semana. Uma apuração da Associação Brasileira de Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a ABRAT, revelou que apenas nos 3 primeiros meses de 2023, a empresa de ônibus transportaram 3 milhões de passageiros. A quantia chega próximo ao que foi registrado em 2019, quando houve 3,7 milhões de passageiros identificados no primeiro trimestre, antes da pandemia do coronavírus. Com estes números em mente, a Aviação Águia Branca firmou parceria com a SoluCX, empresa que atua com pesquisa de satisfação e NPS, Net Promoter Score, no Brasil, com o intuito de incrementar a experiência dos clientes que utilizam seus ônibus. Visando o futuro da empresa, no que se refere a atendimento, Fabiano Vieira, gerente de clientes e inovação da Aviação Águia Branca, busca criar objetivos claros de NPS para solucionar os desafios relacionados à experiência dos passageiros. Esperamos ter visões cada vez mais claras das prioridades para a experiência dos clientes baseada em dados concretos, conforme Marcos Santiago, analista da CX e Product Owner da aviação, sobre métodos de pesquisa que apuram os gostos dos consumidores. Nesta quinta-feira, dia 8 de junho, feriado de Corpus Christi, não vigoram na cidade de São Paulo rodízio municipal de veículos na zona máxima, restrição à circulação de caminhões, a zona de máxima restrição aos fretados, rodízio de veículos pesados e a circulação de veículos comuns pelas faixas de ônibus. Na sexta, emenda de feriado para muita gente, só permanece suspenso o rodízio. As restrições para ônibus e vans de fretamento, caminhões e a proibição de tráfego de veículos comuns em faixas de ônibus voltam normalmente na sexta-feira. A operação do horário de pico restringe a circulação de veículos do anel viário na cidade nos períodos da manhã, das 7 às 10 da manhã, e da tarde, às 5 às 8 da noite. Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias delimitam o chamado Mani-Anel Viário, formado pelos 3 marginais, Tietê e Pinheiros, avenidas Bandeirantes e Afonso Deus Descragnog Tauanai, Complexo Viário Maria Maluf, Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e Avenidas Professor Luiz Inácio de Anhaia Melo e Salim Fará Maluf. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica infração de trânsito de nível médio, resultando em multa de valor de R$ 130,16 e acréscimo de 4 pontos no prontuário do motorista. E antes de encerrar, uma última notícia. O terminal da Fonte, localizado no início do bairro da Gárcia, em Blumenau, recebe obras para reformas desta terça-feira. De acordo com a prefeitura, os serviços vão readequar a entrada de acesso às plataformas de embarque e desembarque e nivelar o solo para garantir a acessibilidade aos passageiros e funcionários. A cidade de Jundiaí, em São Paulo, contará com 62 novos abrigos de ônibus instalados por todo o município, que são prioritários e definidos a partir de um cadastro, após vistoria para análise das condições da área para implantação. As obras estão orçadas em aproximadamente R$ 900 mil previstos no programa Mobilidade Total. Nesta terça-feira, a Prefeitura de Cuiabá notificou as empresas que prestam serviço de transporte coletivo após suspeita de redução na frota de ônibus em circulação na cidade. Desde ontem, passageiros relatam pontos de parada lotados e tempo de espera dos ônibus maior que o habitual. A Cimob informou que depois de notificadas, as empresas explicaram que o problema da redução da frota foi pontual e que ainda hoje a circulação será normalizada. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve teremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.